Nos Cifras e Safras de hoje, vamos conhecer o histórico da agricultura brasileira. Quais os caminhos que nos trouxeram até o estágio atual e o que esperar para o futuro. Para nos ajudar a conhecer a história e entender o presente, convidamos o engenheiro Dr. José Sidney Gonçalves, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, o IEA. Dr. Sidney, muito obrigado por sua presença e pela disposição em colaborar conosco no esclarecimento das dúvidas e na compreensão deste importante cenário histórico da agricultura brasileira. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por isso. O Cifras e Safras está começando. No programa da semana passada falamos sobre o novo Código Florestal. Vamos relembrar os pontos principais que discutimos aqui. O polêmico novo Código Florestal brasileiro, que tem sido pauta de muitas discussões, é na verdade uma nova lei florestal que dá mais flexibilidade à agricultura. Essa nova lei, de autoria do deputado Aldo Rebelo, vem sendo discutida desde 2011 e causa divergências entre ruralistas e ambientalistas. As alterações mais polêmicas do texto são a permissão para o cultivo em áreas de preservação permanente, as APPs, a diminuição da conservação da flora em margens de rios e a isenção de multa e penalidade aos agricultores que desmataram. Quem nos ajudou a entender melhor estas divergências foi o advogado e o professor de gestão ambiental Marcelo Zovico. Os ambientalistas estão realmente com o principal argumento de que o Brasil atualmente já possui área suficiente para conseguir dobrar a produção agrícola no nosso país. Por outro lado, os ruralistas entendem a necessidade de aumentar, de ampliar as áreas para que o Brasil continue sendo o principal exportador, o celeiro do mundo. E hoje vamos discutir o histórico da agricultura brasileira. Um tema que vai mostrar a evolução tecnológica, o nível de emprego, o crescimento desta agricultura nos últimos anos. Vamos ver um VT? O crescimento da produção agrícola no Brasil até a década de 50 era promovida pela expansão da área cultivada. Nos anos 60, o uso de máquinas, adubos e defensivos químicos passou a ter importância no aumento da produção agrícola. O processo de modernização da agricultura brasileira, intensificado nos anos 70, promoveu um aumento de mais de 1000% no número de tratores utilizados, em relação à década de 50, chegando a 6.512% na década de 80. A utilização de adubos químicos também se intensificou no Brasil na década de 70, atingindo um crescimento de 1.380% entre 1965 e 1980, o mesmo ocorrendo com o uso de defensivos, que aumentou 377% neste mesmo período. Considerar a modernização da agricultura brasileira como uma simples mudança da base técnica é simplificar e muito o seu significado, pois a agricultura brasileira sempre se apresentou, ao longo da sua história, como um setor de transferência de riquezas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Dr. Sidney. Nós estamos acabando de assistir a um vídeo que mostra o crescimento até assustador da agricultura brasileira, a mecanização, o uso de fertilizantes, enfim, um conjunto grande de transformações, de um lado. De outro lado, políticas agrícolas, ou mesmo a falta de políticas agrícolas, ou a política agrícola não tão bem feita ou muito bem feita. Nós somos objeto de tudo nesses anos todos, né? Dr. Sidney, por que fases da história a agricultura passou nesse país de um ponto de vista ou de um olhar mais econômico do que propriamente e agronômico, né, do que propriamente de outras. Houve mudanças, doutor Grisi, importantíssimas, que as pessoas às vezes não se apercebem. Nos anos 60, por exemplo, o senhor só conseguia plantar soja no Chuí. Praticamente 100% da soja brasileira era plantada no Rio Grande do Sul. Então, os cientistas paulistas do Instituto de Pesquisa de São Paulo iam até o Sul para pesquisar a soja. Aqui não era possível por causa do fato do período. Essa soja de baixa latitude, que é a soja moderna, hoje nós plantamos soja no Oiapoque. Essa talvez foi a grande mudança estrutural da agricultura brasileira que pouca gente se apercebe, porque essa tecnologia é essencialmente nacional.
E decorreu do quê? Do avanço tecnológico? Basicamente de melhoramento genético. Foi a estrutura pública brasileira, de pesquisa pública, que construiu essa modernidade. Por isso nós somos líderes em agricultura tropical. Nós conseguimos incorporar na produção, na soja, no grão de soja tradicional, na variedade de soja tradicional, condições que ela pudesse ser produzida hoje na Roraima. Antigamente era a gaúcha. Outro fator importante, que pouca gente, até porque este ano já faz 60 anos dessa ocorrência, a agricultura tropical brasileira foi criada em 1952, quando um cientista chamado Alcides Carvalho, um sujeito pequenininho, ele tinha um pouco mais de 1,5 metro, mas era um gênio. Esse cara pesquisava café e ele criou uma variedade que ele deu um nome até fantástico, chama Mundo Novo. IAC Mundo Novo, porque é do Instituto Agronômico. Esta variedade libertou o café da Terra Roxa. O café que ocupava o Vale do Paraíba teve um problema de meloidógeno, uma doença de solo, uma lombriga que a gente conhece, e por isso o café era destruído, então se procurou café para a Terra Roxa. Esse café para a Terra Roxa foi procurado, por exemplo, por Alberto Loeffling, Teodoro Sampaio, que participava da pesquisa pública de São Paulo no final do século XIX. Teodoro Sampaio teve uma contribuição importante ao nome de rua hoje em São Paulo, mas está ligado à agricultura. Joaquim José Gene de Lima era um engenheiro agrônomo que projetou a Avenida Paulista. E essa estrutura criou a moderna agricultura brasileira, porque, na verdade, eles conseguiram ter arroz para plantar café, e o Alcides, em 1952, ele criou o Café Mundo Novo, que permitiu o café de cerrado. Em outras palavras, foi o avanço da genética. Da genética e da tecnologia em si, porque não basta só uma semente, o senhor tem todo um conjunto de variedades, mas também um conjunto de técnicas associadas a isto. Por exemplo, o uso do solo, as estruturas de cultivo mínimo, todas essas estruturas levaram o Brasil hoje à liderança da agricultura tropical. O Brasil é líder em tecnologia tropical. A expressão Brasil, celeiro do mundo, faz sentido. Mas é celeiro do mundo não por uma dávida de Deus, mas para a construção de homens que desbravaram esse país e principalmente dos nossos cientistas, das nossas universidades. Participação da Exalc, da USP, do Instituto Agronômico, do Instituto Biológico, tem instituições importantíssimas. Mais recentemente, a Embrapa. Pouca gente sabe que a pesquisa de São Paulo surgiu no final do século XIX, a Embrapa de 1973. Existia uma história anterior à Embrapa que é fundamental. Claro que sim. Claro que sim. A agricultura cresce, há um avanço grande em direção também ao Centro-Oeste, mais recentemente, também ao Nordeste, um avanço grande no sul da Bahia, não é verdade? É. E nós vamos aí cultivando grandes extensões, grandes áreas de grãos, basicamente. Grãos e fibras, não? Fibras. Algodão. O algodão, por exemplo. E tem uma coisa interessante. Em 1960 tem um texto clássico de um agrônomo chamado Rui Miller Paiva, ele é o criador da economia no Brasil, ele criou a economia em 1942, ele é o criador do Instituto de Economia Agrícola, onde eu trabalho. E ele tem um texto clássico que ele dizia que era preciso revoltar para a agricultura para as regiões antigas, sim, porque o Brasil não tinha mais terra a ocupar. Ele considerava o cerrado quase que dificilmente ocupável do ponto de vista tecnológico. Como os ingleses, quando chegaram ali perto de Nova York, eles achavam que o meio oeste americano é o deserto inabitável da América. Então, o que aconteceu? Toda essa tecnologia, essa revolução que construiu, foi pós-60. Revolução Verde, como muito bem colocado no vídeo. Quer dizer, e esta mudança foi fundamental, porque você, na verdade, atrelou a agricultura à grande indústria. Porque nós temos, de um lado, a modernização, que se usa em insumos e máquinas, claro, fertilizantes, adubos e as maquinarias que vêm da indústria, mas também, de outro lado, a agroindústria de processamento. Não se come soja, se come farelo de soja. Claro. Ou se usa o farelo de soja na ração animal. O óleo de soja também é produto disso. Quer dizer, você tem toda uma multiplicação de renda pós-porteira. Pós-porteira. Quer dizer, nós estamos agora, inclusive, vivendo um momento muito interessante sobre esse aspecto. Permaneça aí. O Cifras e Safras volta já.